Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui hoje para contar um pouco da história de Santa Faustina Kowalska, tá bom? Então, Santa Faustina, que é uma santa muito especial, é a Santa da Divina Misericórdia, secretária da Divina Misericórdia. Então, a gente está aqui para contar um pouquinho da história dela, né? Tudo baseado aqui no Diário de Santa Faustina, né? Que é um livro maravilhoso, onde Santa Faustina conta, tá? Todo o seu roteiro. História com o Senhor da Misericórdia. Exatamente, com Jesus misericordioso. Então, nós vamos lendo aqui algumas partes e hoje a gente resolveu contar um pouco da história de Santa Faustina, tá certo? Quem não nos conhece, essa é a minha mãe Meliane Ribeiro de Lima. E essa é a minha filha Ana Maria e nós somos da Comunidade Nova Aliança de Misericórdia. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar, tá? Vamos iniciar com ela contando um pouco da entrada dela no convento, né? Então Ana Maria vai lendo aí algumas partes e eu vou explicando, tá bom? O definitivo... Errou, né? Tá bom, vai de novo. O definitivo, continua. Chamado de Deus, a graça da vocação para a vida religiosa. Eu senti desde aos 7 anos de vida. 7 anos? Isso. 7 anos. 7 anos. Quem é que tem 7 anos também? Bom, eu tenho 7 anos. Quer dizer que ela foi chamada quando tinha a tua idade? Isso. Do teu tamanho? Isso. Piquitita igual a ti? Piquitita não, já é bem grande. Ah, muito bem. Então, com essa idade, ouvi pela primeira vez a voz de Deus na alma, ou seja, convite para uma vida mais perfeita. Mas nem sempre fui obediente à voz da graça. Não encontrei ninguém que me pudesse explicar como essa coisa. Olha só, então olha o que aqui ela está lembrando aqui para nós no número 7, tá certo? Do Diário de Santa Faustina. Ela está lembrando que o primeiro chamado dela se deu exatamente com essa idade dos 7 anos, né? Mas nem ela entendia direito o que era esse chamado, tá? O que era essa voz que falava ao coração dela, e nem ela sabia explicar muito bem essas coisas, tá? Aos 18 anos, fiz uma insistente pedido aos meus pais para que me deixassem entrar no convento. A recusa foi decisiva, né? Depois dessa recusa, voltei-me às vaidades de vida. Passei a viver uma vida de vaidades, não prestando nenhuma atenção à voz da graça. Embora minha alma não encontrasse satisfação em nada disso. Nada, né? Pois é. Olha só, aos 18 anos, Santa Faustina pediu aos seus pais para entrar no convento. Só que eles não permitiram, né? Eles não permitiram. E aí, como ela mesma diz, Santa Faustina continuou na sua vida de vaidades, né? Saindo para as festas, né? Fazendo coisas ainda que não convinha à vida de uma verdadeira santinha, que era o chamado que ela tinha de uma verdadeira religiosa, tá? E aí ela diz lá no diário, olha, o contínuo chamado da graça era para mim um grande sofrimento, que eu procurava abafar com diversões, evitava interiormente a Deus, voltando-me com toda a alma para as criaturas. Contudo, a graça do Senhor venceu na minha alma. Como será que isso aconteceu, né? Então, Santa Faustina ainda continuou nessa luta tremenda, que chamado é esse, que chamado é esse, que chamado é esse, mas, num belo dia, algo inusitado aconteceu. Numa ocasião, eu estava com uma das minhas irmãs num baile. Quando todos se divertiam, a minha alma sentia tormentos inteiros no momento em que comecei a dançar. De repente, vi Jesus ao meu lado, Jesus sofredor, despojado em suas vestes, tudo coberto de chagas.
e que me disse esta palavra: até quando hei de ter paciência contigo? Até quando tu me desistirás? Olha só, então, Santa Faustina estava lá num baile com a sua irmã, quando de repente ela deu de cara com Jesus na frente dela, todo desfigurado. E a pergunta de Jesus é: até quando hei de ter paciência contigo? Até quando me desiludirás? Gente, naquele momento aconteceu algo inusitado. A música parou, Santa Faustina perdeu o rebolado, ficou profundamente mexida, sentou ao lado da irmã, disfarçando um pouco, né? Dizendo que estava com dor de cabeça, mas a partir dali ela saiu e foi para uma catedral chamada Catedral de Stanislau Kotska, tá? E lá ela fez um momento profundo de oração ao Santíssimo Sacramento, né? E ela ouviu essas palavras: vai imediatamente à vossa via, e lá entrarás no convento. Vá imediatamente a Varsóvia, e lá entrarás no convento. Quando ela terminou aquela oração, gente, ela se levantou, foi para casa, arrumou as malas, ou melhor, nem mala ela tinha, ela não arrumou nada, ela simplesmente saiu com a roupa do corpo e disse para a irmã dela: vou para Varsóvia, estou indo lá em busca dessa voz que falavam ao coração de Santa Faustina, tá certo? Aí, gente, conta a história que quando ela desceu do trem, né, ela não sabia o que fazer. Simplesmente ela saiu, foi para Varsóvia, entrou no trem, foi para Varsóvia, ela não sabia bem o que fazer. Quando ela chegou lá, ela olhou para um lado, olhou para o outro, disse: e agora, meu Deus? E aí ela foi falar com quem? Com Nossa Senhora primeiro, tá? E aí o que Nossa Senhora diz a ela, tá? Vai falar com esse padre e ele te dirá o que deves fazer em seguida. Ela foi, quando terminou a missa, ela foi à sacristia, contou tudo o que tinha passado no coraçãozinho dela. O que foi que o padre fez? No primeiro momento, o padre ficou muito surpreendido, mas depois recomendou-me que tivesse muita confiança, pois Deus me guiaria. Né? Então, o que foi que ele fez? Ele enviou ela para a casa de uma senhorinha, tá? Que ela devia ficar lá até que ela conseguisse verdadeiramente descobrir, né, qual era o convento que iria aceitá-la, tá? Então, quando foi um belo dia, ela foi lá no convento, né? Esse convento que foi o convento que a aceitou. E aí ela diz assim, ó: quando veio te ter comigo, mas a Madre Superiora, a atual Madre Geral Micaela, depois de uma breve conversa, disse-me que fosse ver o senhor da casa e perguntasse a ele: me aceitaria? Compreendi logo que deveria perguntar a Nosso Senhor. Fui à capela com grandes alegrias e perguntei a Jesus: Senhor desta casa, vós me é logo ouvi uma voz. Vós me aceitais? Me aceitais? Eu te aceito, tu estás no meu coração. Quando voltou da capela, a Madre Superior olhou para ela e perguntou, né? E aí, o Senhor te aceitou? Respondi que sim. Ah, se o Senhor te aceitou, eu também te aceitarei. E essa foi a primeira admissão de Santa Faustina, né? Contudo, ela ainda passou um ano ainda não tinha entrado de uma vez na congregação, tá? Mas logo depois ela foi aceita neste convento, né? Aonde ela iniciou toda a sua missão da divina misericórdia, tá certo? Então, que nós possamos ter sempre esse coraçãozinho aberto e atento às coisas de Deus, né? E assim como Santa Faustina, quando ouvir o chamado do Senhor, que nós possamos sempre dar um sim a Ele e buscá-lo de todo o nosso coração. É isso, Ana Maria? Isso. Alguma mensagem? Não. Não? Só isso?
Pois um grande beijo, fica aí com o nosso anúncio da misericórdia. Nós somos da comunidade Nova Aliança de Misericórdia. Deus abençoe. Paz e alegria.